noite. A presidente Dilma Rousseff surpreende e anuncia a privatização de 3 aeroportos brasileiros: Cumbique e Viracopos, no estado de São Paulo, e o aeroporto de Brasília. Ainda falta divulgar detalhes da licitação e como o serviço será explorado. Já sabe que a Infraero, que é a estatal que até agora cuida dos aeroportos, terá participação minoritária. Vamos agora a outros assuntos importantes de hoje. 4 policiais militares são presos em São Paulo em operação contra assaltos a caixas eletrônicos. Pesquisa mostra que o brasileiro confia pouco na justiça. Agora foi a vez de um banqueiro ir para a cadeia em Nova York, acusado de atacar uma camareira de hotel. General Sérvio já foi extraditado para o Tribunal de Haia, na Holanda, onde será julgado por genocídio. Organização Mundial de Saúde alerta para a relação entre o câncer e o celular. Ministro da Educação defende no Senado livro que tolera o uso de linguagem coloquial, mesmo com erros gramaticais. Participam desta edição o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e o sociólogo Demétrio Magnoli. E você pode participar do quadro Bate Pronto, mandando a sua dúvida sobre os assuntos que vamos discutir hoje aqui no Jornal da Cultura. O seu canal de comunicação com a gente é o Twitter. O endereço está aí na sua tela, twitter.com/jornal_cultura. A Polícia Civil investiga mais de 100 suspeitos de participação em quadrilhas especializadas em roubo a caixas eletrônicos. Desde o início da operação, 26 pessoas foram presas, 7 são policiais militares. A explosão foi tão grande que esse mercadinho de Osasco, na Grande São Paulo, quase voou pelos ares. Passava das 3 da manhã, quando mais de 10 bandidos invadiram o estabelecimento e detonaram 3 caixas eletrônicos. A carga de explosivo, forte demais, queimou uma grande quantidade de notas e impediu que os assaltantes levassem a maior parte do dinheiro. Ao dono do mercado, só restou calcular os prejuízos. Se eu tivesse visto alguma coisa desse jeito, eu não teria colocado. Eu não tinha caixa eletrônica. Nunca imaginei que ia perder minha loja desse jeito. Nessa loja de conveniência, na zona norte da capital, a explosão destruiu a vitrine. Os ladrões escaparam com o dinheiro. Essa editora, na zona oeste, também foi alvo de bandidos que arrombaram a porta e conseguiram assaltar os caixas eletrônicos. Em Patrocínio Paulista, interior do estado, uma quadrilha estourou os caixas de 2 agências. A polícia trocou tiros com os bandidos. 3 suspeitos foram mortos e outros 2 presos. Desde o início do ano, mais de 60 caixas eletrônicos foram estourados pelas quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. A polícia investiga pelo menos 4 grupos. Um deles foi desmantelado hoje em uma ação que prendeu 4 policiais militares. Os PMs faziam parte da quadrilha que, de acordo com a polícia, era chefiada por um civil conhecido como Andrezinho, também preso hoje. Eles teriam participado da tentativa de assalto ao Clube IP na região do Ibirapuera no mês passado, que terminou com a morte de 2 suspeitos e de um inocente que passava pelo local no momento do tiroteio. São 4 quadrilhas. Dessas 4 quadrilhas, o que nós conseguimos pegar, e ainda falta muito, é essa aqui. As outras estão praticamente intocadas. É uma imensa rede. Há muita gente a ser investigada e muita gente a ser presa. No total, a Polícia Militar investiga 26 policiais suspeitos de roubos a caixas eletrônicos. A participação em regra dos policiais militares, eles não praticam esse tipo de ação. Eles agem normalmente na cobertura na prática desse delito. Quer dizer, são 2 questões que a gente vê. Uma é a questão da polícia, que está investigando e tal, não sei o quê, e a outra é quem faz a segurança desses lugares, porque se eles existem, tem que ter segurança. Se são os bancos, se é a polícia da polícia. Não, o ponto mais chocante é exatamente o fato de que os encarregados da segurança pública, policiais militares, têm envolvimento com as quadrilhas. Uma parte, né? Claro que uma parte, mas vamos ver que de 20 presos, 20 e poucos, 6 são policiais militares. E a Polícia Civil está dizendo que ainda tem muito mais para ser descoberto. Uhum. Então, o dado que espanta é exatamente esse. Quem deve ser encarregado da proteção está envolvido com a agressão
ao patrimônio, à segurança do cidadão e tudo mais. É mais um episódio desse tipo. Nós temos, outra vez, que tratar da corrupção do aparelho policial no Brasil. Outra vez é isso que se põe. Passa reto. O Eugênio já disse tudo que Você seria tinha importante, pensado. não, e que seria importante dizer sobre o assunto, como quase sempre ele faz. Uma pesquisa feita pelo IPEA mostra que o brasileiro não confia na justiça. A principal crítica ao sistema judiciário é a lentidão. Em São Paulo, uma maratona tenta julgar os processos dos últimos 4 anos até o fim de julho. Se a justiça brasileira fosse um estudante, não teria média para passar de ano. Uma pesquisa feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mostra que de 0 a 10, a justiça tira a nota 4,55. As piores avaliações são para a rapidez, a imparcialidade e a honestidade. Nesses pontos, a justiça no Brasil não consegue sequer nota 1,5. A pesquisa também avaliou outros representantes do Poder Judiciário, como juízes, promotores, policiais, defensores públicos e advogados. A melhor nota, 2,20, foi dada aos promotores e para a Polícia Federal. Pela primeira vez eu vejo uma pesquisa que está levantando um fato que me parece muito grave. Ou seja, a população vê os juízes como não honestos, sobretudo no centro-oeste e no sudeste do país. A percepção do brasileiro tem fundamento. Em São Paulo, a maior corte do país não está conseguindo cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça e julgar os 47.782 processos que estavam parados até fevereiro de 2011. O Tribunal de Justiça de São Paulo tenta reverter a situação. Os processos foram redistribuídos e os magistrados vão ter até 25 de julho para julgar tudo que entrou nos últimos 4 anos. Você pode ver, nós vivemos ainda no mundo de papel. Nós estamos longe de processos que circulam por meio eletrônico. Só agora, só por esse mês e o mês passado, que, por exemplo, na minha Câmara, nós estamos implantando o julgamento eletrônico. O Conselho Nacional de Justiça acompanha a atuação dos tribunais pelo país. Os piores desempenhos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, foram os das justiças estaduais do norte e nordeste do país. O Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, não conseguiu julgar nem 60% de todos os processos protocolados no ano passado. A sensação que dá vendo essa matéria é que a gente está jogado aos leões. E quando a questão do judiciário chega nesse nível de falta de honestidade, que ninguém acredita na imparcialidade, o que sobra? Eu disse aqui na semana passada, quando Pimenta Neves foi para a cadeia depois de 11 anos de ter assassinado uma vítima, ele réu confesso. Não é verdade que a justiça tarda, mas não falha. Eu vou repetir isso, porque a justiça, quando tarda, falha. A justiça não pode tardar, principalmente num tempo em que as coisas acontecem com uma velocidade muito maior. E a Maria Tereza Sadek, entrevistada na reportagem, chamou a atenção para um dado que, de fato, agora não dá mais para ocultar, ou não dá mais para fingir que não existe. O resultado é que a população começa a pôr em dúvida a própria motivação da autoridade encarregada de julgar. É torcer para não ir parar no judiciário, por qualquer questão, não é? É assim, não, tem que torcer porque eu não acredito, porque não funciona, porque não termina. Então, qual a gravidade de uma sociedade que pensa dessa maneira? É o problema geral das instituições, né? Se o IPEA devia fazer outras coisas. O IPEA não foi feito para fazer pesquisas de opinião pública sobre as instituições, né? Ele tem a sua missão, que eu não sei se ele está cumprindo, porque ele está fazendo outras coisas. Mas, independente disso, o que a pesquisa revela é a ponta de um iceberg que se estende a outras instituições. Eu imagino quais seriam os resultados, aliás, não imagino, é só olhar para as pesquisas sobre o que as pessoas pensam no Congresso, né? Então, nós temos um problema geral de perda de credibilidade
nas instituições. O que pensa da polícia. Né? Que é muito grave, quando o governo diz que agora o Brasil vive uma etapa em que somos uma potência mundial, o exemplo para o mundo, o paraíso na terra, qualquer coisa assim, as pessoas não acreditam nas instituições. Então, isso é um assunto sério. Isso que você está falando é super importante, porque a pergunta que se faz é assim, quando que esse crescimento, esse tempo de prosperidade vai chegar para o serviço público e chegar e ser transferido para a gente? Não é justiça. Vamos pensar o que é a justiça. Acesso à justiça, qual o sentido dessa expressão? Quando um cidadão se sente agredido, se sente desrespeitado, se sente lesado, ele vai reclamar para alguém, vai reclamar para o Estado. Daí a expressão vai reclamar para o bispo, quer dizer, não tem para quem reclamar. Ele busca o Estado na figura do Poder Judiciário. Se ele não confia, o que acontece com o sentimento de injustiça, o sentimento de indignação, que é o que leva as pessoas a buscar justiça? Se ele acha que ele não vai encontrar justiça lá, isso traduz aquilo que poderia ser chamado de um esgarçamento das instituições, porque não se trata apenas de imagem. O vínculo material da sociedade e a sensação de potência, é porque né? Você existe, paga o que a gente está falando é muito importante, é porque existe a justiça que deixa de existir ou diminui muito a existência da justiça pelas próprias mãos. É isso. Então, a existência da justiça nos separa da barbárie. Né? Então, isso são problemas muito sérios. Mais um caso de ataque sexual a uma camareira de hotel em Nova York leva à prisão de um acusado. Desta vez foi um banqueiro egípcio. Mahmoud Omar, de 74 anos, faz parte do Conselho do Banco de Alexandria e do Banco Americano Egípcio, ambos com sede no Cairo e agências nos Estados Unidos. Segundo a denúncia, ele ligou para a portaria do Hotel Pierre, de Manhattan, onde estava hospedado, e pediu que lhe mandassem lenços de papel. Quando a camareira chegou, ele trancou a porta e tentou violentá-la. O caso é semelhante ao do ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, que está sob prisão domiciliar em Nova York. Está acontecendo com esse pessoal do mercado financeiro? Ou será que acontece em muitas cidades, mas o pessoal deixa para lá e em Nova York não estão deixando para lá? Exatamente, até inspirado pelo caso da camareira lá. Porque eu duvido que tenha um elixir em Nova York que faz figurões atacarem camareiras. Alguma coisa na cabeça do mercado financeiro. Deve ser uma coisa muito mais generalizada no mundo, né? Mas lá está sendo reprimido. E agora vai todo mundo para aquela clínica lá de compulsivos sexuais e tal. Se aquela... Eu não sei disso não, Polly. Como não? Você não... O Michael Douglas... Clínica de... O Michael Douglas foi tratar lá, você não sabe disso. Eu nunca soube. Michael Douglas... Mas não vamos fazer confusão. O Michael Douglas nunca atacou camareiras. Então, é isso que eu quero dizer, é aí que eu quero chegar. Nesse caso, vai todo mundo para lá, foram consultados os especialistas dessa clínica e tal. Se aqui no Brasil, é o maníaco do parque, é um tarado e tudo mais. Não é assim que funciona? Mas que alguma coisa acontece na cabeça do mercado financeiro quando vai para Nova York. Justiça a jato. Na manhã de hoje, um tribunal da Sérvia decidiu pela extradição do homem acusado de crimes contra a humanidade na guerra civil do país. À tarde, ele foi colocado num jatinho e despachado para a Holanda. Menos de 2 horas após a decisão do Tribunal de Belgrado, que rejeitou o apelo da defesa para suspender a extradição, o general Ratko Mladic já estava a bordo de um jatinho rumo à Holanda. Lá ele será julgado pelo Tribunal Internacional de Haia pela matança de civis desarmados durante a guerra na antiga Iugoslávia, entre 1992 e 95. Mladic, que ainda tem muitos admiradores em seu país, pode ser condenado à prisão perpétua. Quando, nesse caso, ele é o acusado, esse nome dele é muito difícil de falar, repete. Ratko Mladic. Ratko Mladic. Mladic. Ele é entregue à justiça pelo próprio governo do país dele. O que isso significa, Demetrio? Significa que a Sérvia, finalmente, está enfrentando os horrores do seu passado muito recente, do passado que deu origem, aliás, à Sérvia como Estado independente da antiga Iugoslávia. Os horrores da guerra da antiga Iugoslávia, que começou em 92 e se estendeu até 95.
a limpeza étnica, os massacres de civis, todos esses horrores cometidos naquela guerra produziram indiciamentos no Tribunal Penal Internacional. O governo sérvio está entregando os criminosos de guerra que participaram daquelas ações. E ele faz isso porque essa é a única chave que existe para a porta de entrada da União Europeia. A Sérvia, com isso, está se credenciando politicamente, num processo civilizatório, aliás, né, a ingressar na União Europeia. É um passo adiante na democracia sérvia que exige a renúncia ao ultranacionalismo, ao nacionalismo excessivo, exagerado, fascista, que foi, vamos dizer assim, desenvolvido durante a guerra da antiga Iugoslávia. A Organização Mundial da Saúde alerta para a existência de uma relação entre o uso de telefones celulares e o desenvolvimento de câncer. O relatório da Organização Mundial de Saúde foi elaborado com base em estudo feito por 31 cientistas de 14 países. O documento destaca que não se trata de afirmar que o celular provoca câncer, mas também não se pode garantir que alguns casos não apareçam no futuro. O uso desses aparelhos foi considerado tão nocivo à saúde como o chumbo, o amianto e os gases emitidos pelos veículos a gasolina ou diesel. Eles estão ensaiando aqui, porque os dois querem falar sobre esse assunto. Vamos lá. Não, eu estou olhando aqui para esse aparelho. Eu não posso virar para não fazer isso que eu ia falar. merchandising. Mas esse negócio, todos nós temos uma relação complicada com esse bicho aqui. E aí abre-se uma indagação tremenda, porque não há evidências conclusivas por essa pesquisa de que exista uma relação segura entre o uso do celular e o aparecimento de câncer. Mas também, pelo que dizem, não há evidência segura de que não existe. Uhum. Ora, estamos quase que no ponto de partida, outra vez. Eu estou alarmado, não me procurem mais pelo celular, mas o Demétrio nunca teve celular. Ele está salvo. Mas eu acho que se a pesquisa chegar a conclusões um pouco mais avançadas sobre essa relação entre o celular e o câncer, é preciso aplicar leis. É preciso proibir o uso de celulares em restaurantes, em todas as partes dos restaurantes. Claro, porque existem os ouvintes passivos. Isso é verdade. É igual de celular. Fumante passivo. Exato. Será que se eu falo aqui, eu prejudico você? Você pode estar me prejudicando. E mais adiante é preciso proibir os celulares em locais públicos em geral, inclusive praças, parques públicos, para que não se dê o mau exemplo, para que não se leve outras pessoas a terem a vontade de usar celular. Eu já sou mais radical. Se faz mal para a saúde, tem que ser proibido. E polícias devem entrar nas casas das pessoas para arrancar o celular da mão delas. Mas o Demétrio fala isso, ele nunca teve celular. Mas ele não teve celular, acho que por outro motivo, ele não é? já sabia que é um dava estilo, câncer. Eu assim. sabia antes. Sabia antes. Tá bom. Em meio ao debate em torno das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo, o governo anuncia a privatização de 3 aeroportos, Cumbica e Viracopos, em São Paulo, e também Brasília. A decisão de conceder os aeroportos à iniciativa privada através de um sistema de sociedade de propósito específico foi tomada hoje na reunião entre a presidente Dilma Rousseff, ministros, governadores e prefeitos das 12 cidades sedes da Copa de 2014. Os editais de licitação serão divulgados até dezembro deste ano. A ideia é transferir a administração e exploração comercial dos aeroportos aos consórcios interessados. A Infraero terá participação minoritária de 49% e vai manter os investimentos previstos para este ano em Guarulhos, Viracopos e Brasília. O governo também estuda permitir as concessões nos aeroportos do Galeão, no Rio, e de Confins, em Minas Gerais. Depois da reunião, o ministro do Esporte, Orlando Silva, disse que o governo espera a participação de empresas estrangeiras. O que vai significar trazer capacidade operacional, tecnologia, experiência na gestão desses equipamentos. Vocês acreditam que pode ser bom para o Brasil essa privatização? Não sei se é bom para o Brasil ou ruim. O que eu sei é que na Idade Média, quando os papas convertiam os reis bárbaros,
convertiam ao catolicismo, eles usavam uma frase que era: curva a cabeça, queima o que adoraste e adora o que queimaste. Eu usaria essa frase para o governo de Dilma Rousseff, porque o PT, Dilma Rousseff, Lula, passaram anos, uma década, mais do que uma década, condenando em princípio as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. Não discutindo cada uma delas e dizendo nesse caso sim, naquele caso não, mas condenando em princípio a ideia de se privatizar, né? Alguns jornalistas cunharam a palavra privataria. Eu quero saber se esses jornalistas vão usar para os aeroportos essa palavra e quero saber se o governo, o PT, estão explicitando uma mudança histórica de posição em relação ao princípio. Que eles podem estar mudando mesmo. Pois é, mas seria bom dizer que estamos queimando aquilo que adorávamos e adorando aquilo que queimamos. A seguir, Senado aprova plebiscito para decidir se o estado do Pará será dividido. E veja também, ministro Palocci diz a senadores que ganhou R$1 milhão com apenas um serviço de consultoria.